Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Momento Química e hoje falaremos sobre ligações químicas, especialmente sobre ligação covalente, ligação dativa ou também chamada coordenada. Meu nome é Andréia e vamos lá para mais uma aula. Então, o que é uma ligação covalente? Uma ligação covalente resulta do compartilhamento de um par de elétrons entre átomos. Portanto, a ligação covalente ela é formada entre átomos de ametais e semimetais, que apresentam a tendência de receber elétrons. O exemplo mais simples da ligação covalente é o da molécula de H2, que ela é formada a partir de dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio precisa ganhar um elétron para alcançar o dueto, que é a configuração eletrônica do gás nobre hélio. Como os dois precisam ganhar, a solução é o compartilhamento, né? Cada um vai sair ganhando. Então, temos dois átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio, o hidrogênio ele pertence à família 1A. Então, ele tem um elétron na sua camada de valência. Então, o que acontece? Se temos dois átomos de hidrogênio, esse um elétron vai ser compartilhado com o outro hidrogênio. Quando há esse compartilhamento, como podemos ver aqui, temos esses dois elétrons. Então, quando há esse compartilhamento, que a gente representa por esse retângulo ao redor dos elétrons, que significa essa ligação covalente, está compartilhando. Isso significa que esse hidrogênio, ele não tem mais só um elétron. Agora ele tem dois, ele tem o do vizinho, o vizinho aqui, compartilhou com ele. Então, esse hidrogênio aqui, ele tem dois elétrons. Agora, ele é um gás nobre, é um gás hélio. Esse também, ele tem o do vizinho, ele tem dois elétrons e não mais só um. Quando está dessa forma, é chamado de fórmula de Lewis, que a gente também pode representar com uma barra, que é chamado de fórmula estrutural. Como temos apenas um compartilhamento, aqui significa uma ligação simples, que é justamente uma barrinha. Então, pessoal, nessa ligação covalente aqui, a gente tem uma ligação covalente simples, né? Foi só uma ligação covalente para deixar esse hidrogênio aqui no gás nobre hélio. Pronto, já foi feito um compartilhamento de elétron. Agora temos também ligações covalentes de múltiplas formas, de múltiplos compostos. Temos compostos que eles podem alcançar o octeto pelo compartilhamento de mais de um par de elétrons. Por exemplo, aqui a gente precisou compartilhar um par. Temos casos que a gente compartilha de 2 a 3 pares de elétrons para chegar num octeto, né, que é alcançar os 8 elétrons. Que, por exemplo, é a molécula de oxigênio, né, quando são duas moléculas de oxigênio, que é o O2. Por exemplo, o oxigênio, ele é da família 6A. Então, ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Se temos dois átomos de oxigênio, o que é que vai acontecer? Se ele tem 6 elétrons, ele falta quantos elétrons para atingir o octeto? Faltam 2, né, para chegar em 8. Cada um deles faltam 2 elétrons para chegar em 8. Então, o que é que vai haver? Vai haver um compartilhamento dos elétrons de cada um deles. Esse oxigênio aqui, ele vai compartilhar um elétron com o outro oxigênio do lado.
Então, o que aconteceu? Ficou 2, 4. 5, 6 dele, com 1 dele aqui, ficou 7. Aí ele vê que não chegou no octeto ainda. Aí ele faz mais um compartilhamento. Ele compartilha com mais um aqui do vizinho. Aí ele consegue ficar com 8. Ó, 2, 4, 6, 7, 8 com o vizinho. Agora o vizinho também ficou com 8. Por quê? Ele já tinha 2, 4, 6. Com o do vizinho que foi compartilhado, ficou 8. Pronto, os dois conseguiram chegar no octeto. Agora, quando temos, por exemplo, uma molécula de nitrogênio, então 2 nitrogênios. O nitrogênio ele é da família 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, como é que faz o compartilhamento entre 2 nitrogênios? Se ele tem 5, ele falta 3 elétrons para atingir o octeto. Então, ele tem que ganhar, né, 3 aí do vizinho para ficar com 8. E o vizinho também precisa de 3 para ficar com 8. Por isso que vai haver esse compartilhamento. Os dois vão precisar sair ganhando. Então, como é que faz? 5, né, e compartilha 1 com o vizinho. Ó, 5, 6, 7, 8. O vizinho também do mesmo jeito, já tinha 5. Aí, com o do vizinho que chegou aqui, fez os 8. Fórmula de Lewis. Também podemos indicar como foram 3 ligações covalentes acontecendo, ó. 1, 2 e 3. Também podemos indicar assim na fórmula estrutural, que significa uma ligação tripla acontecendo, ó. Nesta daqui, ó, foram 2 pares, então significa uma ligação dupla. E se, por exemplo, eu fizer a seguinte pergunta: nesta ocasião aqui, ocorreu quantas ligações covalentes? Ocorreram 2, ó, foram 2 compartilhamentos, ó. Foi um par compartilhado, depois foi outro par compartilhado. Foram 2 compartilhamentos. Então, temos aqui 2 ligações covalentes. Agora, se eu fizer uma outra pergunta para essa mesma situação: quantas ligações químicas há nesta situação? Aí é diferente. Aí vocês iriam me responder o seguinte: há uma ligação química acontecendo, que é o que? Uma ligação dupla. Agora, essa seguinte situação aqui, ó. Com a molécula de CO2, temos o que? Um carbono tentando aqui fazer compartilhamento de elétrons com 2 oxigênios aqui vizinhos, com o objetivo de que? Chegar no octeto os 3. Então, os 3 tem que fazer aí o octeto. Então, a gente olha bem aqui pro cara do meio. Esse carbono aí, o carbono é do grupo o quê? 4A. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, falta quantos para chegar no octeto? 4. Então, aí já imagina logo de cara o quê? 2 de cada lado já dá certo, né não? Ó, nessa imagem aqui do lado, o que é que acontece? O carbono, ele faz um primeiro compartilhamento. Aí ele percebe que estava com 4, veio com 5. Se ele fizer mais outro, ele ganha mais 1, fica com 6. Se ele for para o vizinho e fizer mais um compartilhamento, ele fica com 7. Se ele fizer mais outro, fica com 8. Pronto. Ele fechou, já fez o octeto dele. Ele fez 4 ligações covalentes. Ó, ele fez um primeiro par de compartilhamento,
outro, 2, 3, 4. Ele fez 4 ligações covalentes. E agora, se a gente for olhar para os oxigênios, eles estão fazendo o octeto com esse compartilhamento aí que o carbono fez. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Também fez os octetos. Então, ok. Aí, se eu fizer uma pergunta para essa situação, quantas ligações químicas aconteceram aí? Ocorreram que 2 ligações duplas, né? Que aqui significa uma dupla, aqui significa uma dupla. Ocorreram aí 2 ligações duplas e 4 ligações covalentes, 4 compartilhamentos, tá? Covalente é a mesma coisa de compartilhamento entre ambos.